Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios para compreender melhor os conceitos que vimos na aula passada. Então, vamos para o primeiro exemplo. Considere que no mês de maio chove em 30% dos dias. Além disso, a probabilidade de haver algum acidente considerado grave em um trecho de uma rodovia é de 12% se chove e 4% se não chove. Então veja que esses dois percentuais, eles estão sendo condicionados à chuva. Então, primeiro vem o evento chove ou não chove, e depois vem o evento ter ou não um acidente grave. E por isso que a nossa representação é dada dessa forma. Primeiro, o se ou o se complementar significa chove ou não chove, e depois tem mais uma ramificação. Então, o que foi dado é 30% de chuva, consequentemente 70% de não chuva. E agora essa segunda coluna são das probabilidades condicionais. A primeira é 12% se chove. Então, dado que eu estou na metade de cima da figura, a probabilidade de ter um acidente é 12%. Então, veja, essa probabilidade ela é condicional. E se eu sei essa probabilidade, eu sei o complementar. Além disso, a outra informação que foi dado é, dado que não chove, o percentual de acidentes graves é de 4%. Então, o 4% entra em cima e o complementar vai ser 96%. Lembrando, então, que essa também é uma probabilidade condicional. Então, o que temos é essa imagem e agora conseguimos responder qualquer pergunta. E nesse caso qual a probabilidade de que, chovendo ou não, haja um acidente? O que está dizendo aqui independente de estar chovendo, eu quero calcular a probabilidade de ter acidente. O nosso primeiro passo aqui é representar essa frase em termos de probabilidade. E nesse caso é o P de A, que é ocorrer um acidente, independente de estar chovendo ou não. E na figura, o que está representando essa probabilidade são esses dois caminhos aqui. E pela lei da probabilidade total, a P de A é dado por P de A interseção com C, mais P de A interseção com C complementar. E essas duas probabilidades podem ser reescritas através das probabilidades condicionais, que fica sendo, então, P de C, é o primeiro caminho, vezes P de A, dado C, mais P de C complementar, que é o caminho de baixo, vezes P de A, dado C complementar. E agora eu tenho todos os valores, basta que eu complete. 0,3 é o caminho de cima, vezes 0,12, mais 0,7 vezes 0,04. E o resultado dá 0,064. Então, para resolver um problema de probabilidade, uma sugestão é tentar desenhar uma árvore como essa. Porque conseguindo representar todos os caminhos em termos de probabilidade, qualquer pergunta que for feita, a gente consegue responder. Vamos ver mais um exemplo. Um site de vendas registra que 40% dos acessos advém do estado do Paraná, 50% vem de São Paulo e 10% de Minas Gerais. Além disso, sabe-se que dos acessos que resultam em compra, 20% vieram do Paraná, 10% de São Paulo e 30% de Minas. Então veja o que está sendo entregue para a gente. A primeira linha refere-se às probabilidades marginais, que elas não estão sendo condicionadas a nada. Mas veja que a segunda linha são todas probabilidades condicionadas
E se fôssemos representar todas essas informações em termos de uma árvore, seria essa. Primeiro, o indivíduo ele pertence a algum dos 3 estados. Dado que ele está em algum estado, ele pode comprar ou não comprar. E agora basta que completemos todas essas informações. A primeira é sobre as probabilidades marginais de acesso, que são 40% do Paraná, 50% de São Paulo e 10% de Minas. Agora, a segunda coluna são das probabilidades condicionais. Dado que eu estou no Paraná, a probabilidade de compra vai ser 20%, e isso então representa uma probabilidade condicional. Além disso, dado que eu estou em São Paulo agora, a probabilidade do meu acesso resultar em uma compra é de 10%. Então veja novamente, é uma probabilidade condicional. E para Minas seria 30%. E sabendo essas 3 informações, eu consigo preencher com as probabilidades complementares, que seria 80%, 90% e 70%. Agora nós temos todas as informações necessárias para responder qualquer pergunta sobre esse problema. E a primeira é: qual a probabilidade de um acesso resultar em compra? Primeiro passo: transformar essa frase em probabilidade. O que está sendo solicitado aqui em termos de probabilidade? Seria a P de C, a probabilidade de compra independente de vir do Paraná, de São Paulo ou de Minas. E na figura, o que temos são esses 3 caminhos aqui. E pela lei da probabilidade total, isso pode ser reescrito como probabilidade do Paraná interseção com compra, probabilidade de São Paulo interseção com compra e de Minas interseção com compra. E pela regra da multiplicação, conseguimos reescrever essa probabilidade de interseção em termos de uma probabilidade marginal vezes uma probabilidade condicional. Ou seja, é um cálculo em 2 etapas. Para a primeira, seria probabilidade de ser do Paraná. Dado que eu estou no Paraná, a probabilidade de resultar em compra. O segundo seria a probabilidade de eu estar em São Paulo. Dado que eu estou em São Paulo, a probabilidade de resultar em compra. E o terceiro, para Minas. E agora basta preencher essas probabilidades com os valores, que seria exatamente esses números, resultando em 0,16. Vamos ver mais uma pergunta. Se foi feita uma compra, qual a probabilidade de ela ter sido de Minas? Primeira coisa que temos que fazer é transformar essa frase em uma probabilidade. O que está sendo dito é uma probabilidade condicional. Eu estou condicionando no fato de ter sido realizada uma compra e agora eu quero inferir a probabilidade de ter vindo de Minas. Então, em termos de probabilidade, o que queremos é a probabilidade de Minas, dado que eu fiz uma compra. E pela fórmula da probabilidade condicional, isso pode ser escrito como a razão entre a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade marginal de C. Ora, já encontramos o P de C na etapa anterior. Então, basta que encontremos agora o numerador, porque o denominador nós já temos. E ele pode ser escrito através da regra da multiplicação. Primeiro, o indivíduo é de Minas, depois, dado que ele é de Minas, a probabilidade de comprar, dividido pelo P de C que encontramos no item anterior. Agora temos todas as informações, basta inserir os valores. E o resultado final é 0,18. Vamos ver mais um exemplo. Nesse caso, é um jogo no qual tem 3 portas, uma delas possui um carro e 2 possui um bode. Você escolhe uma porta. Dado que você escolheu uma porta,
eu vou abrir uma das outras duas que você não escolheu. Uma pergunta: tendo a opção de alterar a sua escolha após eu ter aberto uma das portas, o que você faria? Será que mudar de porta aumenta a sua chance de ganhar o carro? É isso que a gente vai calcular nesse exercício. Então, vamos entender a árvore que representa esse problema. Temos uma escolha inicial e, com probabilidade de 1/3, a escolha foi correta pela porta que contém o carro. E o complementar seria 2/3, que tem o bode. Se você alterar a sua escolha inicial, pode ser que você ganhe um carro ou não. Se estiver no primeiro caminho de cima, você nunca vai ganhar o carro alterando a sua escolha. Por outro lado, se você tivesse escolhido inicialmente a porta que continha um bode, ao realizar a mudança, com certeza você ganharia o carro. Então, essa é a nossa árvore que representa o problema. Se não fosse feito nenhuma mudança após eu abrir a porta, a chance de você ganhar o carro é 1/3. E se você mudasse, qual a chance de ganhar um carro? É isso que a gente vai calcular, que seria exatamente esses dois caminhos aqui. O caminho de cima, que a escolha inicial é o carro, e o caminho de baixo, cuja escolha inicial é o bode. E isso pode ser representado por 1/3 vezes 0, que é o caminho de cima, mais 2/3 vezes 1, que é o caminho de baixo, resultando em 2/3. Então, depois que eu abri uma das portas que continha um bode, e você tendo a possibilidade de escolher, a chance de você ganhar mudando de porta é de 2/3. E ganhar não mudando de porta seria de 1/3. É claro que se fizermos isso uma vez, 2 vezes, é provável que o aluno que não alterou a escolha inicial venha a ganhar o prêmio. Entretanto, repetindo esse processo por várias vezes, a tendência é as pessoas que mudam de escolha ganham mais vezes. E essa é a ideia da probabilidade. Não é porque tem mais probabilidade que você vai ganhar sempre. Significa que se o jogo for repetido por várias vezes, a tendência é que o número de vitórias convirja para essa probabilidade. Então, terminamos aqui mais uma aula em que fizemos 3 exercícios baseados nos conceitos que vimos na aula anterior.